Saudações, prezadas e prezados, sejam bem-vindos. Estamos já no livro 3. Ao final desse vídeo, estaremos vencendo, portanto, mais de um quarto da obra completa de Aristóteles. Como já vimos no livro 1, a obra de Aristóteles inicia-se colocando a questão sobre o summum bonum, qual a finalidade da existência, que ele responde no livro 1, que é a felicidade, é aquilo que poderíamos entender como o sumo bem, não restrito ao indivíduo, mas para toda uma comunidade. No livro 2, nós temos uma espécie de estruturação do elemento primordial da obra ética, que é a virtude. Então é explicado que a virtude é o meio termo entre dois excessos, dois vícios, um da falta e um do excesso. Hoje, no livro 3, nós trataremos das virtudes da parte irracional da alma, no caso, a coragem e a temperança. No próximo vídeo, trataremos da magnanimidade, no livro 5, da justiça. No livro 6, uma espécie de reformulação dos conceitos fundamentais que foram apresentados no livro 1. Isso acontece de novo no livro 6, em que é destacado que este conhecimento de ética é uma praxis, é um conhecimento que vincula a teoria e a aplicação prática. Livro 7, a continência. O livro 8 e 9 reservados à amizade, e o livro 10 sobre a legislação, a relação com prazer e felicidade. Percebam que nesse panorama geral nós partimos de uma apresentação, depois vamos para as virtudes mais viscerais do indivíduo, para finalmente chegarmos no livro 10, pensando numa aplicação coletiva dessas reflexões. Comecemos. No livro 3, que eu já disse, trataremos da coragem e da temperança, essas virtudes só vão aparecer a partir do capítulo 6, até o capítulo 5 é todo uma preparação conceitual para a gente refletir sobre a ação voluntária, a ação involuntária, a escolha, a deliberação. Boa parte desse livro 3, então, é de contextualização. E eu destaquei aí 3 aforismos que me chamaram a atenção. O desejo relaciona-se com o fim e a escolha com os meios. Ninguém é voluntariamente mal, nem involuntariamente feliz. E o prazer é a causa do sofrimento. Devo destacar que esse segundo aforismo, na verdade, o Aristóteles vai dizer que uma parte desse aforismo está errado. E aí ele vai explicar o porquê que está errado. Mas ainda assim é interessante. Ninguém é voluntariamente mal, nem involuntariamente feliz. Esse livro 3, composto de 12 capítulos, comecemos com o capítulo 1. Visto que a virtude se relaciona com paixões e ações, e é as paixões e ações voluntárias que se dispensa louvor e censura, enquanto as involuntárias merecem perdão e às vezes piedade, é talvez necessário a quem estuda a natureza da virtude distinguir o voluntário do involuntário. Tal distinção terá também utilidade para o legislador no que tange à distribuição de honras e castigos. Ao longo de todo esse livro 3, a gente entende que o Aristóteles não explica a ação involuntária para tirar responsabilidade do agente, mas é para dar elementos para que aquele que estuda a virtude, mas também para o legislador, levar em consideração o que está sob o controle do indivíduo, o motor da ação está dentro ou externo ao indivíduo. Isso é o que vai definir a ação voluntária e involuntária. Mas reforço, isso não é para tirar a responsabilidade do indivíduo sobre suas ações, como vocês vão ver. E olha só, embaixo, reforçando essa ideia. Mas há talvez atos que ninguém nos pode forçar a praticar e a que devemos preferir a morte, mesmo que pratiquemos um ato forçados e, portanto, não escolhemos realizar essa ação. Ainda que a gente mexa o nosso corpo, a gente usa os nossos músculos para realizar essa ação, Aristóteles diria que na prática a ação foi voluntária, mas em abstrato essa ação foi involuntária.
certo? Mas ainda assim, mesmo que sejamos forçados, existem um limite para aquilo que a gente deve fazer e aquilo que não devemos fazer. Aí eu apresento agora um quadro, um mapa mental para diferenciar o voluntário do involuntário. Como eu disse, o essencial é entender se o motor da ação está no agente, se está, trata-se de uma ação voluntária, se o motor da ação está externo ao indivíduo, trata-se de uma ação involuntária. Outro elemento importante é conhecer as informações específicas para aquela ação particular. Conhecer as informações específicas da ação particular torna um ato voluntário. Não conhecer pode levar a uma ação ser considerada involuntária. Outra diferença é que a ação involuntária, ela normalmente causa dor e arrependimento, uma vez que é percebido que aquela ação foi inadequada. Futuramente, Aristóteles, desenvolvendo essas ideias, ele vai dizer que, além do conhecimento dos particulares, quando o indivíduo detém o conhecimento dos universais, aquela ação voluntária, que na verdade foi uma ação deliberada e escolhida pelo indivíduo, ela se tornará um modelo para aqueles que não têm o conhecimento dos particulares e não têm o conhecimento dos universais. Continuando. Um homem pode ignorar quem ele próprio é, o que está fazendo, sobre que coisas ou pessoas está agindo, e às vezes também qual é o instrumento que usa e com que fim, e de que maneira age. Ele pode pensar, por exemplo, que está protegendo a segurança de alguém, e sobre a maneira da sua ação, ele pode ignorar se está agindo com brandura ou violência. Reforço. Ao reconhecer que algumas ações são praticadas por total ignorância, Aristóteles não vai estar tirando a responsabilidade das pessoas que agem por ignorância. Ele só está se mostrando consciente desse fato. Atos praticados sob o impulso da cólera ou do apetite não merecem a qualificação de involuntários. Aristóteles ainda reforça, porque senão, como que nós diríamos que uma ação merece louvor e uma que merece censura? Como vamos louvar alguém e censurar alguém se a gente não considera que essa ação praticada por impulso da cólera ou apetite, se ela não é voluntária, como que a gente vai considerar ela nobre ou vil? Capítulo 2, agora a gente entra neste elemento fundamental dessa reflexão sobre as virtudes da parte irracional da alma, que é a escolha. É a partir da escolha que nós dizemos que uma pessoa agiu bem ou mal. A escolha do bom e do mal depende, como a gente vai ver no capítulo seguinte, da deliberação. O incontinente, o intemperante, ele age sem deliberar e, portanto, sem escolher. Ele age por impulso. Já o continente, o temperante, ele escolhe, porque antes de efetivar essa escolha, ele delibera, ele para refletir sobre suas ações. Com efeito, tanto as crianças como os animais inferiores participam da ação voluntária, porém não da escolha. E embora chamemos voluntários os atos praticados sob o impulso do momento, não dizemos que foram escolhidos. Percebam como é sutil. A escolha se relaciona com o ato voluntário, mas é diferente do ato voluntário. Uma criança e um animal realizam atos voluntários, mas não realizam, não efetivam a escolha, que depende da deliberação. O incontinente age com apetite, porém não com a escolha. O continente, pelo contrário, age com a escolha, porém não com apetite. O desejo relaciona-se com o fim e a escolha com os meios. O incontinente, o intemperante, ele tem a sua visão focada no fim e é displicente com os meios de alcançar esses fins. Já o continente e o temperante, ele foca-se nos meios e, de certa maneira, ele se abstém de pensar, de ficar com devaneios sobre os fins, porque ele sabe que o que compete a ele é agir sobre os meios. Essa é a diferença entre o continente e o incontinente.
Aqui também ele faz uma distinção entre o desejo, opinião e escolha. O desejo lida com agradável, com doloroso, a opinião está aberta ao desconhecido e a escolha se utiliza de um princípio racional e do pensamento. Aristóteles ainda diz: uma pessoa pode opinar bem e escolher mal. Então não é porque você tem uma boa opinião sobre os assuntos que você escolhe bem o que fazer na sua vida. Como eu disse, então, a escolha relaciona-se com a ação voluntária, mas não trata-se da mesma coisa. Deliberação. Nem tudo é deliberado, mas aquilo sobre o que pode deliberar um homem sensato. Todos os assuntos são dignos de serem deliberados? Aristóteles diz que não. E ainda diz o seguinte, olha que interessante, esse terceiro aforismo aqui. Não deliberamos acerca dos fins, mas a respeito dos meios. Então, no caso sobre a ética, o fim é a felicidade. Ninguém coloca isso em questão. Isso é um ponto pacífico. Agora a gente vai deliberar sobre os meios, sobre como chegar à felicidade. Então, muito interessante essa ideia. Além disso, existem alguns assuntos que são deliberados mais do que outros. Deliberamos mais em relação às artes do que às ciências. Por quê? Porque as artes estão abertas ao debate, estão abertas ao desconhecido. As ciências, elas têm toda uma metodologia que garante a estabilidade daquele conhecimento. As artes, não. Aí ele dá até um exemplo. Nós deliberamos mais em relação à navegação do que em relação à ginástica, porque a navegação, o improviso está a todo momento ali colocando a necessidade da deliberação. Então, o outro aforismo que eu achei muito interessante é: o primeiro princípio é na ordem do descobrimento o último. Como assim? Você está refletindo sobre uma arte e aí como você vai saber que o princípio dessa arte é qual o princípio que é o mais fundamental? Você tem que ter analisado essa arte como um todo. Então, no final da análise, que você sabe qual é o princípio fundamental. Não tem como, no início da reflexão sobre uma arte, sobre uma ciência, você ter garantia sobre qual é o princípio fundamental, porque ao longo do estudo dessa ciência, você pode se deparar com uma informação muito mais fundamental do que aquelas que você tinha. A escolha desejada depois da deliberação, sempre com vistas ao alcançável. Quando você é continente e temperante, você delibera primeiro, escolhe depois, sempre restringindo ao que está ao seu alcance, jamais deixando-se aberto a devaneios, focando-se no fim, como eu já havia dito. O bem aparente e o bem de fato. Nesse capítulo 4, o Aristóteles ele mostra-se consciente que o que é um bem é um pouco relativo entre nós, os seres humanos. E aí, qual que vai ser o critério dessa pessoa que está estudando a virtude, dessa pessoa que está pensando numa legislação para que os cidadãos eles se tornem melhores? Então, qual o bem que ele vai escolher? Ele vai focar no comportamento das pessoas que vivem melhor em todos os sentidos. Então, apesar de ser um assunto relativo, tem como o critério que Aristóteles dá para a gente é se focar nas pessoas com melhor desempenho, que ele chama aqui dos sábios. O homem bom aquilata toda a classe de coisas com acerto. Em cada uma delas, a verdade lhe aparece com clareza. O assunto da ética não trata-se de uma ciência exata. E como que a gente vai, então, saber a verdade sobre essas reflexões, sobre como viver melhor? Então, observando os homens bons, aqueles homens que vivem em harmonia consigo mesmo e com os princípios naturais. E aí a verdade vai aparecer desses comportamentos. Mas continuando então, a partir daqui, mas cada disposição de caráter tem suas ideias próprias sobre o nobre e o agradável. Trata-se de um assunto relativo. E a maior diferença entre o homem bom e os outros consiste
talvez em perceber a verdade em cada classe de coisas, como quem é delas a norma e medida. A norma e medida será os homens bons e virtuosos. Na maioria dos casos, o engano deve-se ao prazer, que parece bom sem realmente ser. E essa ideia está de acordo com aquele aforismo apresentado de que a causa do sofrimento é o prazer. Aristóteles não chegou a dizer isso. Aquele aforismo não aparece nessa tradução dos pensadores, mas a gente extrai esse pensamento das reflexões que ele apresenta. Capítulo 5, percebam, ainda não começamos a falar da coragem e da temperança. Todos esses capítulos, até o 5, é uma contextualização, um embasamento para a gente chegar finalmente nos últimos capítulos e nos focarmos sobre a coragem e a temperança. Bom, chegou a hora de refletirmos sobre esse aforismo e o porquê Aristóteles contradisse, de certa maneira, esse aforismo. Ninguém é voluntariamente mal, nem involuntariamente feliz. A resposta é que Aristóteles entende que a maldade é voluntária e não involuntária, como diz aqui, como sugere o aforismo. Sendo, pois, o fim aquilo que desejamos e o meio aquilo acerca do qual deliberamos e que escolhemos, as ações relativas ao meio devem concordar com a escolha e ser voluntárias. Ora, o exercício da virtude diz respeito aos meios. Por conseguinte, a virtude também está em nosso poder, do mesmo modo que o vício, pois quando depende de nós o agir, também depende o não agir, e vice-versa. De modo que quando temos o poder de agir, quando isso é nobre, temos o de não agir, quando isso é vil. Portanto, maldade é voluntária, a virtude é voluntária e a maldade é voluntária. Logo, depende de nós praticar atos nobres ou vis, e se é isso que se entende por ser bom ou mal, então depende de nós sermos virtuosos ou viciosos. E aí, no capítulo 5, nós temos aqui vários argumentos para fundamentar por que devemos entender que a maldade é voluntária. Aristóteles já deu o argumento mais forte, porque está em nosso poder o agir e o não agir. Escolhemos agir e agir quando é nobre e podemos evitar a ação quando ela é vil. O poder está em nós, depende de nós a escolha. Mas além disso, por que devemos entender a maldade como voluntária? Porque, olha, os legisladores punem e castigam os autores de atos perversos. Se punem e castigam, é porque eles são responsáveis por aquilo. Porque se não fossem responsáveis, não haveria punição. E ainda sobre a punição, existe um agravante. Olha só, o item 2. A punição pela ignorância cuja responsabilidade é do autor, como no caso das penas dobradas aos ébrios. Uma pessoa se embriaga e comete um ato que ela não escolheu. Foi voluntário, mas não foi uma escolha. Aí Aristóteles diria, bom, mas ela voluntariamente escolheu ingerir aquilo que tira os sentidos dela. Então, a pena deve ser dobrada para ela. Punição sobre desconhecimento das leis, pois todos devem conhecê-las. Embora hoje em dia as leis estão muito complexas, pelo menos no Brasil, elas são muito detalhadas, diferente do que eu ouvi falar da legislação norte-americana, que ela é mais simples, depende do bom senso. No Brasil, as leis elas são muito complexas e detalhadas, mas Aristóteles está dizendo, é nossa responsabilidade tomar conhecimento, tomar nota das leis que regem o nosso comportamento. É responsabilidade de todos os cidadãos conhecerem as leis. Alguém pode alegar, né, que é o item 4, a incapacidade de diligência, a incapacidade de se disciplinar. Aristóteles reforça. Se você se considera incapaz de ser diligente, é em decorrência da vida indolente que você teve até hoje. Quando a gente vai se acostumando a uma vida indolente, fica cada vez mais difícil ser diligente. A pedra arremessada não cessa de cair com arrependimento. Uma vez que é dado o início de uma ação, se você se arrepende na sequência, você ainda é responsável por ela.
você comete uma ação, no momento seguinte você se arrepende. Bom, Aristóteles diria, não foi ele que disse dessa maneira, mas ele ainda chegou a mencionar a pedra. Uma vez que você arremessa uma pedra, ela não cessa de cair com o seu arrependimento. Uma vez que você pratica um ato que vai ter como decorrência uma infração na lei, você pode se arrepender na metade do caminho, ainda assim você é responsável por ela. Ninguém censura falta de beleza inata, mas aquela que depende de cuidado. Ninguém censura uma pessoa que não tem a visão desde a nascença, mas nós podemos censurar uma pessoa que perdeu a visão por irresponsabilidade. Então, Aristóteles reforça, depende de nós a disposição de caráter e a aparência. Ninguém vai criticar a sua aparência se aquilo foi inato, mas se depende de você o cuidado da sua aparência, aí vai ser objeto de censura. E ainda no capítulo 5, já concluindo essa parte de contextualização antes de entrarmos nas virtudes propriamente ditas, o Aristóteles mostra-se consciente que a gente perceber espontaneamente o caminho correto é algo que é difícil acontecer. E como existe uma parte do conhecimento sobre a virtude, sobre a melhor maneira de agir, que é um pouco nebulosa, mas a gente vai se focar nos bons exemplos. Mas aí ele ainda menciona o exemplo de alguém que nasceu com essa predisposição em saber o comportamento correto. Aí ele vai falar que isso é o dote natural mais louvável que existe. É o que eu chamo aqui de feeling para o bem, que Aristóteles diria, uma sorte. Ora, visar ao fim espontaneamente, eu acrescentei essa palavra, não estava na tradução. Ora, visar ao fim espontaneamente não depende da nossa escolha, mas é preciso ter nascido com um sexto sentido, por assim dizer, que nos permita julgar com acerto e escolher o que é verdadeiramente bom. E realmente bem dotado pela natureza é quem o possui. Com efeito, isso é o que há de mais nobre, e não podemos adquiri-lo nem aprendê-lo de outrem, mas o possuímos sempre tal como nos foi dado ao nascer. E ser bem e nobremente dotado dessa qualidade é a perfeição e a cúpula de ouro dos dotes naturais. Se perguntasse para Aristóteles qual o dote natural mais valioso, ele diria nascer com um feeling para o bem. A obra ética pressupõe que a gente possa ensinar isso, mas ele está cogitando que existam pessoas que nasçam com essa predisposição natural, e Aristóteles louva essa disposição natural. E o último item do capítulo 5, virtude e vícios voluntários. Tanto para o homem bom como para o mal, o fim se apresenta tal e é fixado pela natureza ou pelo que quer que seja. Como vamos saber como agir bem ou mal? Isso vai ser, segundo Aristóteles, demonstrado pela natureza ou pelo exemplo dos homens bons. Mas todos temos condições de identificar. É isso que Aristóteles está querendo dizer. Ninguém pode alegar que se tornou uma pessoa má por não reconhecer o bem na natureza, não reconhecer o bem socialmente. Aristóteles diz, seja naturalmente, seja por outro motivo, todos têm condições de identificar o bem. E todos os homens são responsáveis por agir bem ou mal. Agora, iniciamos as virtudes da parte racional propriamente ditas, tá? Eu coloquei aqui coragem e bravura, porque na tradução me chamou a atenção quando aparecia essas palavras diferentes para se referir à mesma virtude. Eu falei, mas será que no grego aparece uma palavra diferente? Aí eu fui procurar e encontrei aqui, ó. Quando aparecia bravura, em um dos casos, pelo menos, aparecia assim. Ou seja, a respeito do mais alto grau da coragem. Não aparece uma palavra diferente para bravura, mas no capítulo 5 é referida a essa virtude, a coragem, e um mais alto grau da coragem. Não é um excesso de coragem, mas é a virtude
na sua forma mais pura e valiosa. Tanto é assim que não aparece em grego uma palavra diferente. A coragem perita megsta, o mais alto grau da coragem, certo? Então, para explicar a coragem, o Aristóteles usa aqui um recurso didático que algumas vezes vemos alguns mestres utilizar para explicar o que é, você mostra o que não é. Aí o primeiro exemplo do que não seria coragem: ser covarde na guerra, mas ser corajoso e liberal com a perda de dinheiro. Nesse capítulo a gente vê também como, assim como acontece na língua portuguesa, uma mesma palavra ela é usada em diferentes contextos. A coragem é usada como uma virtude na guerra e é usada também quando você se mostra impetuoso, quando você se mostra assim, quando você sabe lidar com algumas situações difíceis. Nossa, aquela pessoa soube lidar de maneira corajosa com a pobreza. Então, Aristóteles se mostra consciente disso, mas ele quer mostrar qual exatamente que é essa virtude que ele está chamando a nossa atenção. Não diz respeito aos outros sentidos de coragem, ele vai especificar que é mesmo aquela virtude quando está em risco a nossa vida, que é a virtude que nós demonstramos na guerra mesmo, certo? Então, ele está dando esse primeiro exemplo do que não seria coragem, e está dando um exemplo do que não seria covardia. Não seria covardia temer a inveja e insultos à esposa e aos filhos. Esse mesmo termo é usado fora do contexto de guerra, mas aí ele diz sobre essa virtude da coragem que algumas coisas é permitido nós temermos, nós termos receio. Nem tudo que a gente receia é prova de covardia. Quando você receia que a sua esposa e seus filhos sejam insultados, não significa com isso que você é covarde, certo? Então ele está dando esse contexto. Então, ainda de acordo com o que eu acabei de dizer, nem todo medo relaciona-se com a bravura, nem todo medo relaciona-se com o mais alto grau de coragem, que é aquele que a gente vai identificar na guerra. Alguns males é nobre temer, é nobre ter receio pelo desprezo, pobreza, doença e falta de amigos. Aqui eu já expliquei o porquê que eu coloquei o termo grego, para mostrar que na obra original não aparece uma palavra diferente para bravura, mas é a coragem no seu mais alto grau. E aí, finalmente, aparece a definição de coragem propriamente dita. Fazer frente ao que mais nos aterroriza. O que mais nos aterroriza, segundo Aristóteles, é a perda da vida. E não por acaso ele entende que essa é uma virtude relacionada com a parte irracional. Os animais também têm esse receio de perda da vida. E quando enfrentamos essa situação aterrorizante, trata-se então da mais nobre ação, que é você enfrentar o medo da morte em situação de guerra. Já no capítulo 7, então vocês veem, foram 5 capítulos de contextualização, agora a gente começou a tratar da coragem, e são diferentes capítulos para tratar da virtude coragem, e 2, se eu não estou enganado, 2 para tratar da temperança. São 3 ou 4, 3 talvez, para tratar da coragem e 2 para tratar da temperança. Mas não, são 4 para coragem e 2 para temperança. Então, dos erros que se pode cometer em relação à coragem, em relação à covardia, um consiste em temer o que não se deve, outro em temer como não se deve e outro temer quando não se deve. É com uma finalidade nobre que o homem bravo age e suporta conforme lhe aponta a coragem. Ainda lapidando esse termo da coragem, ele mostra alguns excessos de comportamentos que teoricamente teriam relação com a coragem. Então, excesso de destemor é coragem? Não, é um vício. E aí o excesso de destemor é entendido como loucura ou insensibilidade. A gente vai ver depois que até a ignorância está relacionada com destemor.
Algumas pessoas se mostram destemidas, mas na verdade elas não sabem exatamente todo o perigo que elas estão se envolvendo. O excesso de confiança é virtude? Não. Temeridade. E quem pratica isso é o jactancioso. Ele finge que ele é corajoso, mas quando é de modo excessivo, isso não é real. E o excesso de medo, que é a covardia, como a gente viu, uma certa quantidade de receio, de medo, não seria um vício, mas o excesso é chamado de covardia quando você teme aquilo que você não deve temer. Quando você teme o que você deve temer, você não é covarde. É isso que Aristóteles está dizendo. Os bravos são ardentes no momento de agir, mas fora disso são tranquilos. Uma pessoa, para ser considerada corajosa e nobre, corajosa e brava, ela não precisa ser todo momento assim, só nos momentos específicos, na circunstância correta, no momento correto, o comportamento correto, na ocasião correta, com as pessoas corretas. Contudo, morrer para escapar à pobreza, ao amor ou ao que quer que seja de doloroso não é próprio de um homem bravo, mas antes de um covarde. Você está enfrentando uma situação difícil. Você fala assim, não, então eu entrego minha própria vida. Não é isso que é coragem para o Aristóteles. Isso seria covardia, seria você não suportar as dificuldades. Ser corajoso, ser bravo no mais alto grau é você suportar as dificuldades, demonstrando nobreza com isso. Não é você entregar a sua própria vida. Entregar a própria vida não é sinal de coragem. No terceiro capítulo específico sobre a coragem, o Aristóteles mostra agora 5 tipos de comportamentos que são associados com coragem. 4 deles não são o que ele está focado. O primeiro deles é o que ele está focado, é o cidadão soldado, que seja por coação ou em busca de honra. É uma espécie que mais se assemelha à virtude denominada como coragem, a pessoa que se propõe a ir a uma guerra, seja porque ele teve que se alistar, foi compulsório, ou por escolha própria, mas quando ele vai, ele demonstra essa coragem, porque, lembrando, ele está colocando em jogo aquilo que o que mais nos aterroriza, que é perder a própria vida. Os outros 4 tipos, eventualmente, são associados com coragem, mas Aristóteles diz que não é esses que ele está focado. Ele não está focado no tipo de coragem entendido como experiência. Então, você está numa situação difícil, muitas pessoas estão desconhecendo as informações daquele contexto, elas ficam amedrontadas, a pessoa que já sabe o que vai acontecer, ela fica calma, mas é experiência, não é exatamente coragem, ela sabe que as pessoas estão se afobando sem motivo, então ela tem experiência, sangue frio, e até o Aristóteles, o Sócrates identificava a coragem com conhecimento. Tem um tipo de experiência, de conhecimento que é associado com coragem, mas não é esse que o Aristóteles está focado. Ele só se mostra consciente que algumas pessoas associam a experiência com coragem. Outras pessoas associam a paixão também com coragem. A paixão também é confundida às vezes com coragem. Quando você tem um ímpeto de fazer alguma coisa, as pessoas olham e falam, nossa, como que a pessoa teve coragem de ir lá dentro de um shopping center e se declarar para outra, né? Mas não é essa coragem que o Aristóteles está focado. Ele entende que algumas pessoas associam a paixão à coragem. Outra associação equivocada, segundo Aristóteles, é você entender os otimistas como corajosos. Aí Aristóteles diria, os bravos, eles são otimistas, mas os otimistas não são bravos necessariamente. Ademais, quem é bravo, ou seja, quem tem a coragem no seu mais alto grau, lida melhor com perigos repentinos. Uma pessoa otimista, de repente, se depara com um perigo muito grande, aí ela se mostra covarde. Então, tá vendo? Ela não é corajosa. E outra que é a coragem involuntária, isso é quando a pessoa ignora
o conhecimento específico do que ela está envolvida, ela ignora a circunstância específica que ela está envolvida, ela se mostra corajosa, mas uma vez que é revelado para ela no que ela está envolvida, ela mostra que aquela coragem era involuntária, ela não sabia que ela estava sendo corajosa. Então, vamos para o quarto capítulo, na sequência, especificamente tratando da coragem. Neste o último capítulo sobre a coragem, o Aristóteles mostra que há também uma espécie de um desvio, né? Algumas pessoas se mostram muito corajosas na guerra, mas elas não são em essência corajosas, mas é que elas não têm nada a perder, elas são mercenárias, né? É o que diz aqui, ó, essa passagem final aqui. Mas é bem possível que os melhores soldados não sejam homens dessa espécie, e sim os que são menos bravos, mas não possuem outros bens, pois esses estão prontos para enfrentar o perigo e vendem suas próprias vidas por ninharia. Ele está falando aqui dos mercenários. Em uma guerra, pode ser que você veja os mercenários tendo um comportamento mais corajoso do que os próprios homens virtuosos e corajosos. Mas por que elas estão enfrentando daquele jeito, sem nenhum medo, da morte? É como se fosse assim, eles não têm nada a perder. E aí acima nós temos também a relação da coragem com a dor. Aristóteles, não poucas vezes, ele diz que é mais fácil você se abster de um prazer do que você enfrentar a dor. E isso coloca a coragem num lugar que, uma vez que você não tem coragem porque você está evitando dor, você é menos censurável do que quando você está em busca de um quando você consegue se abster de um prazer, você não tem tanto mérito do que quando você eventualmente foge da dor. Como são duas virtudes relacionadas com a parte irracional, o Aristóteles quer entender a gradação dessas virtudes. Algumas vezes você demonstrar covardia não é tão censurável, porque nós evitamos a dor. Aí você, em relação à virtude da temperança, você consegue se abster de um prazer. Isso não tem tanto mérito para Aristóteles, porque se abster de um prazer é mais fácil do que você evitar a dor. Mais difícil é enfrentar o que é doloroso do que abster-se do que é agradável. E ainda, quando você está exercitando a virtude da coragem, você tem muito trabalho em se tornar virtuoso e a recompensa é pequena. Aí a conclusão que o Aristóteles chega é que nem todos os exercícios virtuosos trazem satisfação. Nem todos os exercícios virtuosos são agradáveis, mas somente quando você chega no fim. Aí eu tenho um exemplo aqui do pugilista. Enquanto ele está lá enfrentando, né, aquela dificuldade, ele está sofrendo muito. Aí chega no final, ele ganhou, né, tudo bem, mas aquela vitória dele é desproporcional ao tanto que ele sofreu. É isso que Aristóteles diz para a gente. Comecemos agora a tratar da temperança. Serão, então, 2 ou 3 capítulos. Eu acho que é 2,5, porque o último capítulo eu acho que é meio... ele menciona alguma coisa de coragem também. Mas seja como for, é nesse capítulo 10 que o Aristóteles verbaliza que a coragem e a temperança são as virtudes da parte irracional da alma. A temperança é restrita a alguns prazeres corporais. Quando você busca prazer em estudo, quando você busca prazer em ter dinheiro, quando você busca prazer em ficar falando da vida dos outros, isso não é o assunto que está relacionado com a temperança. Quando você também busca alguns prazeres visuais, estéticos, alguns prazeres sonoros e odores, nem todos estão relacionados com a temperança e a intemperança. A temperança vai estar relacionada com a busca de prazeres corporais, e aí ele vai especificar com algumas partes específicas que estão relacionadas ao tato.
É restrito aos humanos, essa reflexão sobre a temperança e intemperança, e não a outros animais, mas relaciona-se com prazeres compartilhados por outros animais, no caso o tato e o paladar. E assim, o sentido com o que se deleita a intemperança é o mais largamente difundido de todos, e ela parece ser justamente o motivo de censura, porque nos domina não como homens, mas como animais. Quando somos dominados pela intemperança, Aristóteles está sugerindo que nós estamos agindo como animais. Deleitar-se com tais coisas, portanto, e amá-las sobre todas as coisas é própria dos brutos. A temperança e a intemperança relacionam-se com o tato de certas partes específicas do corpo. Segundo capítulo que trata da temperança. Estamos no penúltimo capítulo do livro 3. Sobre os apetites, alguns são comuns e naturais, e outros peculiares e adquiridos. Além disso, há espécies específicas de apetites, de alimentos e de amor. Como que a gente vai poder honrar a escolha de um apetite e censurar o excesso de apetites? Aristóteles diz que alguns são naturais, como o do alimento, por exemplo. E aí, a medida que a natureza nos dá é a satisfação. Uma vez que nós estamos satisfeitos, essa é a medida para a gente pensar que depois do que você está satisfeito, se ainda você se entrega a esse prazer, você é digno de censura. Ora, nos apetites naturais, poucos se enganam, e numa só direção, a do excesso. E comer ou beber tudo o que se tem à mão, até a saciedade, é exceder a medida natural. Quanto que a gente deve comer? O tanto que está disponível ou o tanto que nos satisfaz? A resposta é óbvia para Aristóteles. Uma vez que você está satisfeito, mesmo que o alimento ainda esteja à mesa, você interrompe a alimentação. O apetite natural se limita a preencher o que nos falta. Um erro. O que o erro em relação à temperança, você se entregar a um prazer que você não deve, em quantidade errada e sem saber lidar com a falta. O intemperante sofre mais com a falta do que com o temperante. O alimento está indisponível. O intemperante vai sofrer mais do que o temperante. Embora seja aqui um apetite natural, o temperante ele se acostuma a lidar com a falta. Isso faz dele uma pessoa virtuosa. Por absurdo que pareça, o prazer é a causa do sofrimento. Uma pessoa que excede a medida de algum prazer, você pergunta para ela, mas por que você está excedendo? Ela fala, porque dá muito prazer. Então, saber controlar o prazer é a chave para nos tornarmos pessoas temperantes. E aqui no final desse capítulo, o Aristóteles ele deixa uma espécie de um desafio. Aprendermos a nos deleitar com a falta. Ele fala que isso é algo inédito. Não existe nem o termo para você se referir a uma pessoa que se deleita com a falta, porque é algo muito incomum. E aí acaba sendo uma espécie de um ideal. É, o deleite com a falta é um caso excepcional e não humano, sequer tem nome. O temperante se incomoda com as escolhas intemperantes, mas se compraz de modo equilibrado com o que é salutar ao corpo. Ora, o temperante, ele vai se entregar a alguns prazeres naturais que são saudáveis. Mas isso não significa que ele vai se apegar a esses prazeres como faria o intemperante. Tanto que, mesmo compartilhando com o intemperante os mesmos apetites naturais, o intemperante se incomoda com o modo, a pessoa que é virtuosa, o temperante, ele se incomoda com o comportamento intemperante, mesmo tendo os mesmos apetites naturais do que essa pessoa que adquiriu o vício da intemperança. Ainda no... Estávamos no... Anotei alguma coisa errada. Este talvez seja o capítulo 10, 11... Este ainda é o capítulo 11? Não. Esse aqui é o 12, eu anotei errado. Então,
Agora estamos no capítulo 12. Aqui está anotado 11, mas na verdade é 12. Então são 3 capítulos para tratar da temperança e 4 para tratar da coragem. A intemperança assemelha-se mais a uma disposição voluntária do que a covardia. Lembra aquela explicação que eu estava dando entre a diferença da covardia e da intemperança? Qual que é mais condenável? Para Aristóteles é mais condenável a intemperança. Ela é mais voluntária, porque a covardia é uma espécie de um instinto, você querer proteger a sua própria vida, né? Embora a covardia seja um vício, embora a intemperança seja um vício, a intemperança ela merece mais censura, ela é mais voluntária do que a covardia. Pois a primeira é atuada pelo prazer, a segunda pela dor. É mais fácil abster-se de prazer do que suportar a dor. O termo intemperante também se aplica a faltas infantis. O Aristóteles mostra-se consciente, isso é muito importante para nós, que uma mesma palavra é usada em diferentes contextos. No caso da língua portuguesa, nós não usamos o termo intemperante para uma pessoa que realiza faltas infantis. A gente chamaria essa pessoa de descuidado, de infantil, mas a gente não chamaria ela de intemperante. Aí é uma diferença de uma palavra específica do grego para o português. Mas o que é válido é o Aristóteles se mostrar consciente de que algumas palavras são aplicadas em diferentes contextos. Acresce que o exercício do apetite aumenta-lhe a força inata. E quando os apetites são fortes e violentos, chegam ao ponto de excluir a faculdade de raciocinar. Com esse pensamento aqui, que eu destaquei, o Aristóteles está mostrando para nós que ele acredita que os apetites inatos, eles não são violentos. Os apetites inatos, eles existem para suprir o que nos falta. Se os apetites se tornam violentos, é porque eles foram aumentados pelo comportamento intemperante dessa pessoa viciosa, certo? Portanto, os apetites devem ser poucos e moderados, segundo Aristóteles, de acordo com a natureza, e não se oporem de modo algum ao princípio racional, isso é, ao que chamamos de obediência e disciplina. Os apetites naturais e moderados devem estimular e não entorpecer a nossa razão. Bom, com isso, vencemos o livro 3, que está focado na coragem, na temperança. Aí entendemos o porquê que esse aforismo, ninguém é voluntariamente mal, nem voluntariamente feliz, não é o que exatamente Aristóteles acredita. E aqui um breve resumo do que nós vimos. Nós vimos, então, a diferenciação entre o ato voluntário e involuntário. A escolha e não a opinião define o caráter. Você pode opinar bem e escolher mal. A importância e o papel da deliberação sobre os meios e não sobre os fins. A relatividade sobre o que entender do desejar bem, que é uma parte que eu me foquei bastante, que o bem é um pouco relativo, mas nós temos aí como referência os homens bons para mostrar o caminho adequado. Ninguém é voluntariamente mal nem voluntariamente feliz, é um aforismo superado depois dessa explicação. E o que nós entendemos aqui da coragem, que é uma ação honrosa, em que está em jogo a própria vida. Tranquilidade quando possível, o corajoso ele não é sempre bravo, é somente nas circunstâncias que necessita, e vimos todos os casos daquilo que não devemos entender por coragem. Temperança é o controle dos desejos corporais, naturais, restringi-los ao que nos falta e aprender a gostar da falta, algo inédito e inominável. Então, é isso. Muito obrigado por acompanharem até aqui. Nos vemos no próximo vídeo, no qual trataremos da magnanimidade. Até mais. Tudo de bom para vocês.